Muito bem, muito bem, muito bem. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Você comigo até às 23 horas, aqui em Fortaleza. Eu sou o pastor Paulo César Sampaio, dizendo obrigado pela sua sintonia, pela sua companhia. Deus possa abençoar você mais e mais. Hoje, segunda-feira, é dia de quê, pastor? É dia de mais um programa Noite Abençoada, aqui pela sua rádio Benedictus FM. Já a gente chegando, que alegria! Hoje, segunda-feira, 17 de abril, já estamos aí mais da metade do mês de abril e abril já fechar-se, vai já findar. Essa que é a grande realidade. Portanto, 22 horas em ponto em Fortaleza, com temperatura de 29 graus, sensação de 31, 32, bastante forte aqui. Dia muito calorento, muito sol forte e, se Deus quiser, e acho que ali amanhã deverá chover um pouquinho, chover um pouquinho. Bendito seja o Eterno por isso. Portanto, fique comigo, olha só. Temos hoje vídeo número 119, falei 119, que alegria! A parte do nosso estudo de hoje. E vamos finalizar o capítulo 26 de Mateus. Já chega, tá bom? Vamos finalizar. Então, o tema é o seguinte: Jesus perante o Sinédrio, né, aquela corja de juízes, enfim. Vamos explicar isso aí. Jesus perante o Sinédrio e Pedro vai negar a Jesus. Um negócio assim terrível. 3 vezes o cidadão nega Jesus. E faremos também algumas ponderações. Algumas ponderações. Primeira, Sinédrio, o que era isso, afinal de contas? O que era o Sinédrio? Chegando conosco aí, nosso cooperador Ramiro Távora Viana, Paz do Senhor, Pastor Paulo, Paz do Senhor, estamos ligadinhos. Obrigado, valeu. Liguei para todo mundo, compartilha, compartilha, compartilha. Então, ponderação 2, julgamento foi feito à noite, hein, pessoal? O julgamento foi feito à noite. Depois eles corroboraram, confirmaram o outro julgamento pela manhã. Mas, a rigor, o julgamento principal, aquele que determinou de forma realmente abominável a forma como foi feita, o julgamento foi feito à noite. Era ilegal, porque foi feito. Terceira ponderação de hoje é Pedro, então, negou a Jesus diante de duas criadas. E negou a Jesus pela terceira vez, diante de várias outras pessoas. Ele ficava ali escondidinho por entre as pessoas, à noite, à sombra das tochas, se aquentando e tal, até que o seu próprio sotaque o denunciou. Olha o sotaque, hein, gente, amor de Deus. Quarta ponderação de hoje, justiça brasileira e a justiça judaica. Será que há como fazer um comparativo entre o Sinédrio e a justiça brasileira? Sim ou não? Eu penso que sim. Quinta ponderação e última de hoje, quantas vezes nós já negamos a Jesus? Isso é muito grave. Quantas vezes nós já o negamos? Consciente ou inconscientemente, com culpa ou sem culpa, esta aqui é a grande realidade. Fique comigo, volto já. A melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, pastor Paulo César Sampaio. Estamos de volta, segunda-feira, 17 de abril. Que alegria! Vamos pegar o nosso texto, então, já sem mais delongas, e vamos fazer a leitura. Mateus 26, do verso 57 em diante. E os que prenderam a Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus. O que eles procuravam? Uma testemunha verdadeira? Não. Eles procuravam testemunha falsa contra Jesus, a fim de que o condenassem à morte. Agora, sabe de uma coisa? Verso 60, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal,
Compareceram duas, sim, duas, afirmando: este homem disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, continuou em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens no céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, e que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. É réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam muitos murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ora, estava Pedro assentado fora do pátio e, aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com ele, sim. Tu estavas com ele, Jesus o Galileu. Pedro, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez. E vão anotando aí pela segunda vez. Ele negou com juramento, que é coisa mais grave ainda: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro, outros, não mais a criada: verdadeiramente és também um deles. Sabes por quê? Porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar. Praguejar e a jurar? Sim, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui é Fortaleza, sou o pastor Paulo César Sampaio, esta é a Rádio Benedictus. Seja você muito bem-vindo ao nosso vídeo 119. Estamos em Mateus 26, do verso 57 ao verso 75, parte E e parte final. E iremos comentar as seguintes ponderações. Primeiro, o que é o sinédrio, afinal de contas? O texto começa assim, aqui no verso 47. Eis que prenderam Jesus e o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Escribas, anciãos, e fariseus e saduceus, toda aquela liderança formavam todos o Sinédrion, Sanhedrin em hebraico e Sinedrion em grego, que é, na verdade, a chamada Grande Assembleia dos Juízes. E era formado por 71 membros, casados, de boa índole e homens aptos para julgarem as coisas relativamente à moral, aos bons costumes, à religião e à vida civil como um todo. Ora, apesar de Israel estar debaixo do Império Romano, ainda havia uma relativa liberdade quanto à vida religiosa e quanto à vida civil. Os saduceus, que normalmente ocupavam os principais postos no templo,
tinha uma estreita relação com o Império Romano. E aqui há uma união, sem nenhuma sombra de dúvidas quanto a isso, entre fariseus e saduceus. Normalmente eram adversários e, em questões quanto à ressurreição, existência de anjos e outras coisas, todavia, eles se unem para combater um inimigo comum, que era esse tal Jesus de Nazaré, esse profeta andarilho, avesso à pompa, avesso aos privilégios do mundo religioso, esse profetinha que andou mexendo onde não deveria ter mexido, esse profetinha que havia arrebanhado após si ou atrás de si grandes multidões, e o que é pior, havia ganho a confiança do povo como um todo. E, pior dos piores, havia feito milagres e maravilhas e prodígios e sinais, os quais eles, fariseus, saduceus, anciãos, escribas, não podiam negar. Mas eis que é chegada a hora de prender Jesus. E esse tal de Caifás, na realidade, era o religioso mor de plantão, não é? Que informações mais temos sobre esta figura tão, digamos, importante? Caifás, Yosef Caifás, foi um sumo sacerdote contemporâneo de Jesus, e é citado várias vezes no Novo Testamento, não é? Na realidade, ele foi nomeado por Valério Grato, por volta do ano 18 a.C., e deposto por Vitélio, no ano 36. Era casado com uma filha de Anás. O velho Anás ainda exercia enorme influência sobre a vida do templo e tudo o que ela significava. Isso nos remete fatalmente, às vezes, aqui e ali acolá, certas lideranças que, embora já, digamos, aposentadas ou jubiladas, ainda continuam exercendo uma liderança indevida nos assuntos internos do seu sucessor. Liguem os fios. Quando o homem de Deus se jubila, merece todas as honras, mas deve ter a acuidade, a decência, a honestidade, o bom senso, de não mais interferir nos assuntos internos da organização, da comunidade. Agora ele é figura emérita, notória, respeitável, respeitosa, e deverá assim proceder. Vocês estão me compreendendo, sim ou não? Eu penso que sim. Bom, então aconteceu o seguinte: quando Jesus foi levado à casa de Caifás, durante a noite, isso é gravíssimo, Pedro o seguia de longe. E é curioso, porque Pedro seguia de longe, não de perto. Aquele que havia dito que poderia morrer por Jesus, na realidade, começa agora a negá-lo. E o segue de longe, entra no pátio, e tendo entrado, o que já é uma coisa realmente notável, porque não era qualquer um que entrava no pátio, mas aquele momento ali era algo excepcional, e ele vai se assentar. Na outra versão, na outra passagem correlata, que é Marcos 14, do verso 53 ao verso 65, ele está se aquentando. A noite era fria, e lá estava o nosso bom Senhor. Agora, os principais sacerdotes, e o texto diz, todo o sinédrio, procuravam algum testemunho falso contra Jesus. É uma lástima quando os supostos homens de Deus procuram falsear, procuram deturpar, denegrir, detonar alguém que não tem a menor culpa de nada. E nós vimos isso, essa repetição, naturalmente que com outras formas e razões, acontecendo ao longo dos anos. Esses sacerdotes, homens de Deus,
não poderiam estar agora atrás da caça de testemunhas falsas contra Jesus de Nazaré. Não poderiam, mas estavam. E no verso 60 diz, e não achavam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Até parece uma certa incoerência aqui, uma certa divergência, porque diz, estavam procurando e não acharam. Em seguida diz assim, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Como é que se harmoniza isso aqui? Não é tão difícil. A lei, em suas múltiplas variantes do Antigo Testamento, dizia que tudo seria resolvido por 2 ou 3 testemunhas. Então, tudo o que eles precisavam para iniciar um processo contra Jesus de Nazaré era o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Agora, tinha que ser um testemunho harmônico, que se harmonizasse, que batesse um com o outro e não houvesse divergências. Estão me entendendo, sim ou não? Então, acharam sim várias testemunhas falsas. Mas em seguida o texto diz, mas afinal, bendito seja Deus, devem ter dito assim, compareceram 2, bastavam 2. E essas 2 afinadas no seu testemunho falso, que era o seguinte, este homem disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. De fato, Jesus tinha dito isso lá em João. Agora, eles não entenderam, como de resto também não entendiam nada, do significado daquela palavra, daquela mensagem. Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo, que em 3 dias seria restituído à realidade física. Estão entendendo sim ou não? Jesus havia de fato dito tal frase, mas não com esta interpretação, não com esta hermenêutica, não com esse sintoma, com essa coisa louca, porque ninguém faz uma igreja em 3 dias. Pelo amor de Deus, tenha um juízo. Vocês entendem? Agora, na hora que essas testemunhas falsas se apresentam com o mesmo discurso, afinadinhos, que é uma coisa linda, aí o sumo sacerdote se levanta e, já muito aborrecido, com certeza, pergunta a Jesus, nada respondes aos que depõem contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio. Já me perguntaram, pastor, por que Jesus não se manifestava? Por várias razões, várias razões. Lembremos-nos que lá o profeta Isaías dizia que, como ovelha muda, fui levado aos seus tosqueadores. Como ovelha muda, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como ovelha muda, foi levado aos seus tosqueadores. Eis o nosso bom Senhor agora sendo tosqueado pelas mentiras, pelas falsidades, pelos falsos testemunhos dessa corja de falsíssimos religiosos. Isso me remete, gente boa de Deus, a situações que eu até às vezes evito comentar, porque não quero ser aquela voz sempre a criticar, a apontar problemas. Antes, pelo contrário, eu quero ser alguém também que aponta soluções. Mas, ultimamente, nós temos visto no Brasil muita coisa também no chamado mundo evangélico, onde o discurso é um e a prática é sempre outra. Pelo amor de Deus! Quando vamos ter um pouco mais de sensibilidade, juízo e, de fato, o Espírito Santo nos moderando, nos aplainando, nos dando juízo. Ora, o que se espera de um sacerdote? Senão que ele tenha, além do conhecimento da palavra, a vida do altar, sinceridade, simplicidade, humildade e palavra verdadeira. Mas não é bem isso que temos visto ultimamente. Não é.
Essa é uma das razões. O nosso bom Senhor estava aqui na condição de ovelha muda perante os seus tosqueadores. Além disso, o nosso bom Senhor já havia dito a eles antes muitas outras coisas e eles não tinham dado a menor atenção, zero de atenção. Por isso, por que Jesus iria agora gastar o seu verbo jogar pérolas aos porcos? Não. Ele preferia manter-se calado. E assim foi até a hora em que o sacerdote, utilizando-se de, digamos assim, de um momento judiciário, utilizando-se de uma prerrogativa sacerdotal, ele diz assim, olha, é o verso 64. Não, é o verso 63, parte B. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Em razão desta frase aqui, podem pesquisar à vontade, Jesus se sentiu na obrigação moral e religiosa de dar uma resposta ao sumo sacerdote. Porque ele, sumo sacerdote, havia conjurado, exigido. E outra versão é eu exijo. E Jesus necessitava agora de esclarecer de uma vez por todas. O que ele diz? Jesus diz, tu disseste. Tu disseste. Agora, se Jesus tivesse ficado apenas nesta frase, tu disseste, já não seria bastante. Não, seria. Mas não, Jesus continuou e diz assim, olha, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem, porque era assim que ele se referia a si mesmo, Jesus. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Meus amigos e meus irmãos em Cristo, alguém dizer isso diante do sumo sacerdote, diante de todos os escribas e fariseus, saduceus e doutores e anciãos, dizer que estava junto ao Pai, que viria, que seria visto por todos, era uma coisa absolutamente inconcebível, inominável, inaceitável perante o judaísmo. Como ainda hoje o é. A partir do verso 65, acontece uma coisa que não deveria acontecer. Era proibido acontecer tal fato lá em Levítico. Olha só. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Repito para quem está chegando agora. O sumo sacerdote, era ali proibido rasgar vestes. E ele fez isso aqui. Eu quero só agradecer a audiência de muita gente chegando, alguns pela primeira vez, mas como sempre aqui, nosso Ramiro, nosso Joel, nosso cooperador, nosso amigo, nosso irmão, e muita gente boa chegando. Estamos cada dia com mais gente chegando e eu fico muito feliz, muito honrado com a audiência de vocês e com a cooperação de todos vocês. Vamos em frente em nome de Jesus. Então, o sumo sacerdote rasga as vestes e rasga o verbo dizendo blasfemou, blasfemou, blasfemou. E que necessidade temos mais de testemunhas? Eis que já está dita a coisa blasfêmia. Que vos parece? E aí a corja toda os puxa-sacos do inferno dizem todos, é réu de morte. É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros e esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Mas como assim? Porque eles pedem, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Jesus estava por acaso cego? Jesus não sabia quem lhe tinha batido? A resposta nesse momento aqui é não. Lembremos que haviam a Jesus vendado os olhos, haviam-lhe vendado os olhos. Por isso eles
ele os esbofeteavam. Cuspiam em seu rosto e diziam: profetiza-nos. Quem é que te bateu? De forma zombenteira. Quem já assistiu os vários filmes da chamada Paixão de Cristo, especialmente aquele do Mel Gibson, viu aquela cena horrorosa, né? Tristíssima, que leva todos nós às lágrimas. Quem é que suporta aquilo, né, gente? É muito difícil. É muito difícil. A coisa está rolando e o velho Pedro aqui, então, já está assentado fora, lá no pátio, né? Aí viu uma criada. Que coisa, que criada. De onde essa cria vem, essa criada vem? Não temos aqui o nome dela, é uma criada. E ela vai, olha para Pedro e diz: tu estavas também com Jesus, o Galileu. O que é isso dizer, pastor? É que, na realidade, essa própria criada já havia ouvido Jesus. Já havia, quem sabe, ouvido também o próprio Pedro. No entanto, essa criada não havia crido. Estão ligando os filhos? Há pessoas que passam a vida toda ouvindo o Evangelho. Há pessoas que passam a vida toda ouvindo música evangélica, até leem a Bíblia para discutir e não como fonte de inspiração do Espírito Santo para que ela, a Bíblia, a palavra de Deus, toque em seu coração. Não, elas aprendem para discutir, somente para discutir. Mas são pessoas que nunca se deixam tocar pelo Espírito Santo. Portanto, são pessoas que alguém já chamou de zumbis ambulantes. E por mais que se argumente, não se deixam tocar pelo Espírito Santo de Deus. Essa criada aqui é uma delas. E quantas criadas temos hoje em dia que ouvem, são chamados simpatizantes do Evangelho, mas nunca se decidem. Absolutamente nunca se decidem. Pedro, o velho Pedro, começa a negar aqui. Primeira negação de Pedro. Não sei o que dizes. Não sei o que dizes. E aí Pedro, que não era bobo coisa nenhuma, sai para um outro alpendre e lá tem uma outra criada. Onde você foge, há sempre alguém para te ver. Se você pensa que o que você fez ontem à noite ninguém viu, eis que eu te conto um mistério. Que não é mistério coisa nenhuma. É a coisa mais óbvia que existe. Alguém viu. Sim, alguém viu. E sabe de uma coisa? Nesse mundo cheio de câmeras, algumas explícitas nas ruas públicas e outras privadas, e celulares, e tablets, e smartphones, é tanta coisa, na verdade, que se você pensa que está sozinho, você não está. Há sempre alguém pronto para fotografar você, para gravar você, para denunciar você, para detonar você, para acabar com a sua vida. Sim ou não? Sim ou não? Vocês sabem que isso é mais pura verdade. O velho Pedro tentava se esconder e a criada outra vem e diz: não, você é um deles. Ele diz: não conheço tal homem de modo algum, não conheço nada. E Pedro então sai de fininho mais uma vez, vai para outro canto do pátio e lá outras pessoas, quem sabe até outra criada no meio, diz: você é um deles. Sim, você é um deles, porque o teu modo de falar denuncia que você é um deles. Porque havia, na verdade, uma diferença de sotaque da Galiléia dos gentios para a Jerusalém. Diferenças regionais, como aqui no Brasil tem, Fortaleza fala de um jeito, Crato de outro, Juazeiro fala igual a Crato, Barra fala igual a Crato, sim ou não? Rio, diferente de Fortaleza, São Paulo, idem, e assim vai. Há diferenças linguísticas, há diferenças regionais quanto à fonética.
E agora o velho Pedro, então, se denuncia pelo seu próprio falar. E o que quer isso dizer? Vamos ligar os fios. A primeira criada reconhece que Pedro era um deles. A segunda criada também diz que Pedro era um deles. E a terceira, ou os terceiros, dizem que Pedro era de fato um deles porque Pedro falava igual a Jesus. O teu sotaque o denuncia. Apesar de tudo, o velho Pedro tinha caminhado com Jesus, presenciado muitos milagres e também feito vários em nome dele, de Jesus Cristo, e tinha absorvido toda a maneira de falar, certamente, de se dirigir às pessoas. Havia uma semelhança muito grande entre Pedro, Jesus e os demais apóstolos. Quando você está muito próximo de uma pessoa por muito tempo, especialmente uma liderança, há uma grande possibilidade de você falar mais ou menos parecido, além de pensar igual, etc. e tal. Nada mal. O que, na verdade, é meio condenável, na minha opinião, é alguém ficar imitando, não é verdade? Imitando, ipsis literis, literalmente imitando. Aí já é falta de personalidade, sim ou não? Pode haver um rumo, pode haver um caminho do meio, sem que você perca a sua naturalidade, a sua simplicidade, a sua originalidade. Ser original é melhor que tudo, não? Ser original é melhor que ser cópia. Eu sempre disse isso. É o que eu tenho feito, tentado ser original. Bom, quando o velho Pedro nega pela terceira vez, sabe de uma coisa? O galo canta, e canta pela segunda vez, está lá em Marcos isso, Marcos 14. E o galo canta, e aí, quando o galo canta, Pedro já havia negado 3 vezes. E nesse momento, então, ele saiu dali e chorou. Mas não chorou de qualquer maneira, não. O texto diz que ele chorou e chorou amargamente. E por que, pastor? Porque, tal qual Jesus havia previsto, ele havia cumprido. Já respondi a ponderação 1, o que era o Sinédrio. A grande assembleia. Na realidade, as várias cidades tinham suas próprias assembleias, seus próprios sinédrios, onde a quantidade de juízes era entre 20 e 23. Podem pesquisar a respeito. Todavia, a grande assembleia, o grande sinédrio, o grande sanedrim, o sinédrion, aí sim, era a composição dos 71. Aquela pergunta antiga, Paulo, pastor, pertencia ao sinédrio? A resposta é sim. 2, o julgamento foi à noite, não é? Portanto, era ilegal. Por isso, foi necessário o segundo julgamento, perante agora também o Pôncio Pilatos. E com a presença também do sinédrio representativo, digamos assim. O velho Pedro, então, nega Jesus. Já falei sobre isso, diante de criadas e muita gente. E vem a consideração 4, que é justiça brasileira, qual a diferença dela para o sinédrio? Eu penso que há muito pouca diferença. O sinédrio compunha-se de 71, o Nossa Justiça, a começar do STF, compõe-se de 11, indicados pelo Executivo, referendados pelo Legislativo. E eu não vou dizer que representam, de fato, na sua plenitude e concretude, a justiça brasileira. Aqui, ali, acolá, eles fazem coisas que são a graça do bom Senhor, sim ou não? Assim como havia picaretas, ladrões, safados, hipócritas, mentirosos, roubadores, havia também
E há também a mesma coisa na nossa lamentável justiça brasileira. Não quero aqui ser leviano dizer que toda a justiça é assim, porque não é. Graças a Deus que não é mesmo. Está aí a Lava Jato, ah, fazendo o seu trabalho magnífico, estão aí as instituições funcionando, tudo isso é bem verdade. Todavia, esse é o lado bom, mas há o lado podre. Há aquele lado onde os veredictos são feitos, na linguagem cearenseis, nas coxas, conforme a quantia da propina que é dada aos senhores juízes e ou desembargadores. Aqui no Ceará aconteceu muito isso. Muito. Pesquisa a respeito. Muito. Houve suspensão de desembargadores. Só vocês pesquisarem e verão. Ou seja, de onde se espera a justiça, aí vem um salafra, um calhorda. É um negócio impressionante. É a chamada banda podre, não é? Agora, se essa banda podre não for de fato extirpada, tirada do poder, ela vai continuar apodrecendo todo. Liguem os fios. Isso é a nível municipal, estadual e federal. Só para vocês terem uma ideia, um processo na nossa justiça pode levar até 30 anos. Ou seja, a pessoa entra com o processo e morre, e ponto final. Não é? Eu mesmo tenho processo na justiça, cobrando dívidas de empresas que nos devem já há quase 20 anos, ou 20 anos. Até parei de computar, já parei mesmo, sabe? Alguém dirá, pastor, o senhor crê ainda que vai receber? Eu quero crer. Eu quero crer. Mas não sei se eu vou receber, porque eu não confio totalmente na justiça brasileira, na justiça dos homens. Eu confio na divina. Sim, nessa divina eu confio. Na humana, não. Especialmente na verde e amarela também não. Onde os crimes prescrevem. Prescrevem. E os réus, depois de delações premiadas, o nome já diz, recebem como prêmio ficarem em sua própria casa, mansão, com piscina e visão do mar, e fazendo exercícios físicos. Liguem os fios. O que quer isso dizer? Isso quer dizer que o crime compensa? Ao menos aqui parece que sim. O nosso Ramiro Viana, que na verdade é um grande advogado, diz: nossa justiça é uma vergonha, não é diferente do Sinédrio. Pois é, Ramiro, eu espero que isso mude, né? Isso vai mudar com a nova geração de advogados mais comprometidos com a justiça de fato, né? Gente com mais humanidade. Eu creio nisso. Estamos quase no final. Quinta ponderação e última: quantas vezes a gente já negou a Jesus? Eu diria que muitas vezes, muitas vezes. Se nós fôssemos tratados pelo nosso bom Senhor, pelo nosso juiz máximo, todo-poderoso, como um togado, sem alma, sem espírito, sem misericórdia, sem compaixão, nós já estaríamos mortos há muito, muito tempo. Porque quantas e quantas vezes nós negamos a Jesus?
Nós, como diz o velho Isaías, nós o louvamos com os lábios e com as mãos e pés nós desfazemos tudo. Sem querer mencionar nomes, recentemente, no estado da Federação Brasileira, um pastor foi acusado de assediar uma moça. E quando ela foi à justiça, foi à delegacia, segundo relatos, segundo a imprensa, o delegado disse: é por isso que eu não quero saber essa história de crente, essa história de religião, porque diz uma coisa, prega uma coisa e fazem outra. A maior pregação não é aquela que é feita oralmente. Não é tão difícil você pregar. Quem fala, prega. Eu estou simplificando, é quase simplismo. Mas não é tão difícil. Eu quero saber se a sua vida realmente é um testemunho, na verdade. Os chamados pais da igreja, dentre eles Agostinho, Orígenes, Francisco de Assis e tantos outros, diziam: olha, prega o evangelho com as suas próprias vidas e se possível, se houver tempo, preguem também oralmente. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar. Eu quero desejar, agradecer mais uma vez a audiência e rogar que você se inscreva em nosso canal. Por favor, faça isso, você vai nos ajudar. Inscreva-se em nosso canal, lá no YouTube. Canal PC Sampaio, tudo juntinho, PC Sampaio, tudo juntinho. Inscreva-se, compartilhe nossos vídeos. Já são cerca de 200 vídeos com estudos bíblicos e reflexões e comparações e contextualizações, né, com a nossa realidade. Não sou nem pior nem melhor que ninguém. Há centenas ou milhares de outros pastores na rede e tanta gente boa fazendo excelente trabalho. Eu quero apenas me unir a tantas outras pessoas que querem pregar o evangelho direto, simples, bíblico, objetivo, sem firulas, sem heresias, sem esoterismo, sem tungagens e gatonagens, se você está me compreendendo. Portanto, compartilhe nossos vídeos, por favor, em nome de Jesus. Visite o nosso site, nossa rádio é radiobenedictusfm.com, Rádio Benedictus FM, tudo juntinho, radiobenedictusfm.com, e deixa um recado para a gente lá, faça seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seja parceiro nosso, seja cooperador deste nosso ministério já há 15 anos na internet. Nossa rádio foi criada em janeiro de 2002, já são 15 anos. E louvamos a Deus pelas muitas vidas que têm sido edificadas por testemunhos, e Deus tem abençoado. E nós somos imensamente gratos. E se você também puder nos ajudar, cooperando para que possamos continuar mantendo e melhorando e aperfeiçoando nosso sistema, nosso som, nossos equipamentos e também os trabalhos sociais que nós temos aqui em Fortaleza e no Paquistão. Está cada vez mais difícil, vou confessar a vocês, está cada vez mais difícil a gente manter esse trabalho no Paquistão. Porque os recursos são muito pequenos, muito pequenos, muito pequenos. E nós temos que converter isso para dólar e mandarmos mensalmente para o Paquistão. E eu não sei se vamos conseguir continuar. Vamos, enfim, ter condições para a gente continuar. Oxalá sim. E eu dependo muito de recursos e cooperações dos amigos. De toda maneira, nós continuaremos trazendo a vocês
esta mensagem às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 22 horas, aqui pela sua rádio Benedictus FM. Obrigado de coração, a paz do Senhor, e até a próxima quarta-feira. Me confirma, cooperador Ramiro Távora Viana, se você vai estar conosco quarta-feira que vem? Penso que sim. Não sei, você me confirma isso aí depois, tá bom? Beleza. Tamo junto. Um abraço, a paz do Senhor e até lá. Tchau, tchau. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção. Irmã Aida Rocha, obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor. Senti saudade da senhora, da sua esposa. Um grande abraço, obrigado.